Olá, meu nome é Pedro Manuel, eu sou da turma 02B e hoje eu vou apresentar o meu protótipo de jogo que eu fiz no editor P5JS. Esse jogo é um jogo de plataforma muito simples, onde você anda e pula pelo nível e pelas plataformas até chegar numa área final. Para poder fazer esse jogo, eu fiz uso principalmente das estruturas de decisão, de operadores aritméticos e operadores lógicos, e também do próprio editor P5JS. Para fazer o menu do jogo, eu criei uma variável chamada título, que guardaria um valor numérico. Esse valor numérico diria ao programa, a função draw, qual tela desenhar, seja a tela de créditos, de instruções, a inicial ou a de algum nível. Para poder fazer isso, a função draw tem uma estrutura de decisão que vai desenhar a tela em específico, a tela necessária, de acordo com o valor da variável título. Para mudar o valor dessa variável título, eu fiz uso da função mouseClicked, que é uma função própria do P5JS, que é chamada toda vez que o mouse é clicado. Nessa função tem uma estrutura de decisão que verifica a tela em que o jogo está e também a posição do mouse, para que a troca de tela seja feita de forma apropriada. Por exemplo, se o jogo estiver na tela principal, isso vai poder mudar ou para a primeira fase, ou para a tela de instruções, ou para a tela de créditos. Porém, se ele estiver na tela de instruções, ele já pode voltar para a tela inicial. As estratégias que eu usei para fazer o menu foram a definição de uma variável chamada tela. Ela começa com o valor zero, e esse valor zero significa que esse valor zero simboliza a tela inicial. Aqui na função draw tem uma estrutura de decisão para desenhar as telas. Se a tela for igual a zero, se o valor for igual a zero, ele vai desenhar a tela inicial, que o código de desenhar a tela inicial vai daqui até aqui. Aqui você tem, sabe, o fundo, você tem umas linhas passando na tela, umas linhas verticais e horizontais, e aqui você tem ícones. Se a tela tiver um valor 1, vai ser a tela de créditos. Se a tela tiver valor 2, vai ser a tela de instrução. E a tela 3 é a tela do jogo em si. Aqui, na função mouseClicked, que é chamada quando o mouse é clicado, essa função ela é chamada quando o mouse for clicado e ela tem uma estrutura de decisão que verifica qual é a tela em que o jogo está e qual foi a posição em que o mouse foi clicado. Aqui, que é o comportamento do botão jogar. Se a tela for inicial, tiver valor 0, e a posição que o mouse foi clicado for a do botão jogar, então ele vai mudar para a tela do jogo, ele vai limpar a tela e mudar para a tela do jogo. Aqui no botão instruções a mesma coisa, ele vai mudar para a tela de instruções. E aqui, se ele estiver na tela de instruções e clicar no botão de voltar, ele volta para a tela inicial. A de créditos a mesma coisa. Se estiver na tela inicial e clicar no botão, ele vai mudar para a tela de créditos. Se estiver na tela de créditos e apertando o botão de voltar, ele volta para a tela inicial. Então essa é a principal função que muda, que faz a transição de telas. Aqui vai ser a função, no draw vai ser a função estrutural que desenha a tela de acordo com o valor numérico. Aqui no setup, na função setup, eu tenho a definição das imagens que eu vou usar. No caso, a imagem de título, tenho a imagem do botão de jogar, de instrução, de créditos, de voltar. Tem as instruções em si, que é uma imagem que tem as instruções digitadas, é uma imagem. E a de créditos também eu botei numa imagem, eu digitei os créditos nessa imagem. Então aqui você tem a definição das variáveis, de título, botão, os botões, e aqui a da tela. E aqui para baixo tem as variáveis que vão fazer o jogo funcionar. Então, mostrando aqui o código funcionando, eu vou iniciar o programa. Ele vai carregar a tela. Aqui a tela foi carregada, ele desenhou o fundo que eu pedi, as linhas que eu pedi. Aqui ele colocou a imagem de uma tela super, assim, super rascunho de uma tela. E aqui tem os ícones do botão de jogar, de instruções e créditos. Mostrando aqui os botões funcionando, se eu clicar em créditos, ele vai mudar para a tela de créditos, que tem aqui jogo feito por mim, usando
esse editor. Se eu clicar no botão de voltar, eu volto para essa tela inicial. Se eu clicar na tela de instruções, ele me dá as instruções do jogo. Ele diz que você pode andar para a esquerda, para a direita, pular. Se você estiver no jogo, você aperta ESC para voltar para a tela inicial. E para terminar a fase, você tem que chegar no retângulo azul. Clicando aqui no botão de voltar, ele volta para essa tela inicial. Se eu clicar no botão de jogar, ele vai jogar a primeira fase. Mas mostrando aqui que só clicando nesses botões ele muda de tela. Se eu clicar no título ou em qualquer outro lugar, ele não muda, porque ele verifica a posição. Então, clicando em jogar, ele muda de tela para um rascunho super básico da primeira fase. Aqui, aqui o personagem, nessa versão, ele só consegue se mover para um lado ou para o outro. Ele consegue pular. Quanto mais eu segurar o botão, maior o pulo. Se eu segurar por pouco tempo, ele faz um pulo bem pequeno. Se eu segurar por bastante tempo, ele pula o máximo que pode. E ele tem a gravidade, que faz com que ele caia no chão. Ele também pode pular em cima dessas plataformas, elas têm colisão. E chegando no final da fase, é onde o jogo termina. Nesse caso, chegando no final, só me faz voltar para a tela inicial. E é isso.